Então, o primeiro passo é a gente entender que a vida não é a do corpo. O corpo só vive enquanto o espírito estiver animando. Portanto, o corpo é matéria. O espírito é a essência, é o que pensa. Então, a vida não é do corpo, a vida é do espírito. Nós não temos espíritos. Nós somos espíritos que temos um corpo. Isso é um detalhe muito importante para refletirmos. Eu repito isso todas as vezes que eu faço palestra. Porque na maioria das vezes a gente fala, meu espírito, porque lá nas obras de Kardec está escrito, né? Meu espírito ou o seu espírito. Mas na realidade nós somos os espíritos, porque nós somos o que pensamos. No entanto, o ser espiritual, que também é matéria, necessita do corpo físico para evoluir. Quando fala aqui que o espírito é matéria, é uma matéria em transformação, já numa quinta essência. Então vejamos mais adiante. A Terra, em seu processo evolutivo, após transformações do fluido cósmico universal, lembrando que fluido cósmico universal é o princípio material do universo. Toda matéria palpável é transformação do fluido cósmico universal. Tendo início o resfriamento do seu estado de combustão, passou a girar em torno do Sol. Então, houve agregação molecular e essa agregação molecular foi tomando forma e em combustão, se unindo em torno de um centro. E a força que uniu isso vem de onde? Do Criador. É a força universal que faz com que essas partículas se reúnam e formem os planetas, os sóis, as galáxias. Ao adquirir sua individualidade como planeta, permite que cada uma de suas partículas, com a sua função energética, porque cada partícula tem a sua função energética, crie em seu conjunto atômico em individualidades minerais. Então, conforme foi resfriando, foi se separando o que era o ferro, o que era o ouro, o que era o magnésio, o que era o ar, o oxigênio, né, o nitrogênio. Isso tudo foi se condensando em matérias de forma diferente, mas ainda condensada. A menos densa que nós conhecemos é o oxigênio, né, que compõe o ar, que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. E se ele não existisse, o corpo não existiria, mas o espírito existiria, porque o espírito respira a energia, o oxigênio divino, para poder existir. O espírito foi criado a partir dessas partículas. Então, até então, nós só sabíamos que o espírito fora criado assim, porque lá na Bíblia está escrito que Deus pegou do barro do riacho, soprou nas narinas, já tinha narinas, para ele poder soprar nas narinas, né? Para poder ter vida. Que evoluindo, passou pela pedra, pelos vegetais, pela vida orgânica, até atingir a alma animal. Porque muita gente acha que o animal tem espírito, né? Espírito é humano. O animal tem alma. Essa alma não tem individualidade. Quando o nosso cachorrinho morre, ele não vai ficar vagando por aí. Ele vai compor a energia das almas animais. Não sabemos os detalhes. Alguns ficam inventando aí alguma coisa, mas ninguém sabe os detalhes. Mas lá no mundo espiritual o Chico falou que viu o cachorrinho dele. E viu, porque era uma projeção da mente dele, como está no livro Nosso Lar, que lá tem as ibis, né, que aparecem, os animais que aparecem, ou lá no livro Libertação,
quando Gubbio vai falar assim, que aqueles animais horrendos que eles viam eram projeção das mentes daqueles que habitam nas regiões dos mundos mais próximos do primitivo. Então, a alma animal não é uma individualidade. O instinto deu vida ao animal inferior, que passa a ter sua alma constituída desta matéria evoluída. Mas é essa transformação, já numa energia menos consistente do que a matéria, mas o instinto que o espírito, que a alma, o animal tem, faz com que eles tenham vida, diferente das árvores, né? Ele emite sons, ele já faz algumas coisas, ele aprende algumas coisas que, se a gente insistir, ele vai aprendendo, dando comidinha para ele, mas ele sozinho não aprende nada, né? É um animal selvagem como qualquer outro. A base do corpo humano já estava pronta, que é a base dos animais. Quando o ser espiritual recebeu da evolução da matéria o princípio da alma animal, aí a utilidade deste princípio evoluído, que chegou a uma condição não individual, né, mas que já tem um objetivo na vida, que é a vida, transformando-se em alma humana. A alma animal sempre volta para o princípio coletivo. Por isso que eu disse, ela não tem individualidade. Ela é parte de uma matéria em evolução para que seja construído a individualidade espiritual do homem. Mas a alma humana é individualidade, que deve retornar a Deus de onde saiu, mas como energia. Então, nós vamos evoluindo e vamos nos transformando. Vamos sair daqui desse mundo primitivo, dos animais primitivos que ainda somos, mas já inteligentes, porque recebemos a inteligência do Criador. Nós recebemos do Criador a condição de desenvolver a nossa moralidade, de desenvolver a nossa razão, e é assim que o espírito humano vai crescendo. Em O Livro dos Espíritos, nós temos algumas referências para a gente entender melhor. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. No mundo primitivo. O espírito está em evolução, e muitos já estão em regeneração, muitos de nós estamos caminhando para a regeneração, mas para o ser primitivo não é possível saber. Por que não é possível? Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Então esses números são números das questões do Livro dos Espíritos. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhes precisas faculdades que ainda não possuem. Então, fomos criados simples, ignorante, naquela base inicial, para que a gente pudesse desenvolver pelo nosso esforço as potencialidades divinas que nos levaria de volta ao Criador. E vamos chegar lá. Não precisamos ter pressa. Pode demorar mais uns 10 bilhões de anos, mas nós vamos chegar lá. Porque muitos, como nós, criados há muito mais tempo que nós, já estão 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos à nossa frente. Então o Criador não faz nada para amanhã. Tudo em a natureza vai conquistando aos poucos o seu progresso. Quando chega a alma humana, é porque ele já adquiriu uma capacidade que ele sozinho pode desenvolver essas potencialidades. Ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 19.
Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Kardec era muito curioso, né? Mas era um sábio. Porque só com sabedoria se faria essas perguntas aos imortais, aqueles que estão além da matéria, que já não precisam talvez mais reencarnar aqui no planeta. A ciência foi lhe dada para seu adiantamento em todas as coisas, e ele, porém, não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Então, de acordo com o progresso que nós vamos alcançando, esse limite vai se abrindo, e nós vamos aprendendo mais, vamos entendendo mais. Hoje nós já podemos raciocinar sobre esse assunto. Mas de 1950 para trás nós tínhamos condição de fazer isso? Muitos que estão reencarnados, se você falar isso para eles, eles vão acreditar, pelo menos? Saber, com certeza, muitos não saberão, mas vão acreditar que isso é verdadeiro? Nós, além de já acreditarmos, porque isso já vem conosco no nosso processo evolutivo, nós já sabemos que isto é verdadeiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui, desenvolvendo a sabedoria. Na questão 22A, que definição então podeis se dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Só isso? Quer dizer que isso aqui, a câmera, as cadeiras, o corpo, só serve para ligar o espírito? Aqui há uma referência mais aprofundada, porque está tratando de espírito, né? E quando se trata de espírito, o espírito já não é a matéria densa como nós entendemos, mas o corpo é. Então, para que haja uma ligação entre o espírito ou a inteligência e a matéria física, é necessário um outro campo de uma matéria menos evoluída, menos densa como a nossa, mais estável, que é o perispírito, ou o corpo perispiritual. A gente também não tem parâmetros para determinar o quanto de densidade é o que nós vemos de matéria física, que é matéria viva, porque tem vida molecular, qualquer matéria tem vida molecular, vida atômica, e o corpo humano, que além dessas vidas atômicas, vida mineral, tem o fluido vital, que é o que dá ânimo ao corpo para que ele sobreviva e que é retirado dos alimentos que nós temos, das energias de Deus que está por todos os lados, e de acordo com o espírito mais ligado aos céus, ou a Deus, ou a Jesus, mais ele se sente fortalecido e suporta melhor as dificuldades da matéria densa. Então, o nosso corpo espiritual faz essa ligação, porque sem essa matéria menos densa que o espírito e mais densa que o corpo físico, não há possibilidade do espírito manifestar-se no corpo físico. Tanto que numa manifestação mediúnica, através de qualquer um de nós, que não precisa ser médium para isso, a todo instante nós percebemos o mundo espiritual, e o mundo espiritual se aproxima de nós. É preciso que haja uma ligação dessa matéria, que chamamos de perispírito, com o perispírito do corpo encarnado, do espírito encarnado. Aí sim, a gente sente maior intensidade ou menos. Alguns, como diz Kardec, já não sente quase nada, porque está totalmente apagado da realidade espiritual. Mas quando ele deixa o corpo, aí ele sente com a intensidade que qualquer outro mais sensível possa sentir. E na questão 23, que é o espírito? Se nós vimos o que é a matéria, é a parte mais densa, mas que também serve na ligação com o espírito. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, o Criador dá à matéria o princípio inteligente,
que vai individualizar-se em uma matéria em evolução, e a cada período mais evoluído ele vai se tornando mais diáfano, mas ele tem a inteligência, que não é o espírito, mas é um atributo do espírito. O espírito é esse conjunto. Qual a natureza íntima, então, do espírito? E eles vão responder: não é fácil analisar o espírito como vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Ninguém pega espírito no ar, tá? Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, a partir do momento que alguém ouvir falar no nada, o nada não existe. Tudo tem algum significado. É, de alguma forma, perceptível. Poucos dias, vendo alguém fazendo uma propaganda de moranguinho, para a gente não comer moranguinho, né? Então ele amplia numa intensidade muito grande, né, a partícula do moranguinho, e lá tem os micróbiozinhos. Mas aonde não tem? E nós não precisamos das bactérias para poder existir. Sem as bactérias não há transformação em nosso organismo. Então o alimento que a gente ia ingerir, do jeito que ele entra ia sair. Aí não dá certo, né? E a nossa energia, o nosso fluido vital que a gente precisa, vai tirar da onde? Na questão 24, é o espírito sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem. Bom, aqui nós vamos observar que existe algo mais, porque se Kardec fez essa pergunta, para que a gente possa entender, nós vamos analisar. A resposta é: inteligência é um atributo essencial do espírito, uma e outra. Porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Quando o espírito vai progredindo, já não necessita mais da matéria. O corpo espiritual, conforme a evolução, no grau que ele vai alcançando, ele vai se tornando tão diáfano, que é a parte material, que ele praticamente fica totalmente imperceptível. Aí, para percebê-lo, a gente precisa estar numa condição crística, ou no mínimo de angelitude, para que a gente possa ter uma noção desta matéria sem ser matéria. Quem estuda física já consegue ver um pouco além da matéria densa, né? E aí já vamos falar em partículas quânticas. Há pouco tempo atrás a gente estudava que o átomo era indivisível. Hoje o átomo é um monstro, porque as partículas menores é de uma intensidade muito grande. A inteligência, não sendo espírito, e sim atributo deste, como entendê-lo? Na questão 82, Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante. Será certo dizer-se que o espírito é imaterial, então? Essa resposta eu não vou dar. Está lá no Livro dos Espíritos, tá? Questão 82. Alguém quiser ler no Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos, é para ficar curiosidade. Mas é aquilo que eu disse. Vamos tentar entender o que isso significa. Então, será certo dizer que o espírito é imaterial? Inicialmente a gente vai saber que não, né? Porque de alguma forma é matéria, mas numa essência que nós não podemos entender ainda. E na questão 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? É possível isso? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então Descartes vai dizer assim: penso, logo existo. Se eu penso, eu sou espírito. Só que, conforme nós vamos evoluindo, o pensamento também vai sofrendo suas transformações, porque aí já não precisa mais pensar. Por exemplo, quando nós chegamos ao mundo espiritual de volta, e vamos todos chegar, né?
Ninguém vai precisar dizer lá, olha, eu fiz isso errado, eu cometi aquele erro, eu pensava desse jeito, eu agia daquele jeito, de jeito nenhum. Só de olhar para nós, os espíritos mais evoluídos vão saber exatamente quem nós fomos, o que somos, o que estivemos fazendo aqui, o que já fizemos em outras vidas. E isto, André Luiz vai falar lá no nosso lar, né? Ele e o Lísias conversando, ele pergunta para o Lísias, mas você sabe o que eu estou pensando? E ele só faz assim, sim, eu sei. Mas eu vou te ensinar daqui uns dias, ele diz, para que você também saiba isso. Ao observarmos a matéria, vamos perceber que não pode ser a inteligência. É assim que vamos entender que a matéria em si mesma não pensa. Vocês já viram um corpo pensar? Depois que morre? Mas morreu só a parte orgânica, só parou de funcionar os órgãos. E ele pensa? Não. Mas aquele que animava o corpo, ao deixá-lo, que para ele que ele morresse, ele continua pensando. Ouvimos muito falar na atualidade sobre inteligência artificial. Será que isso é possível? Ser criada uma inteligência que não seja do espírito? Impossível, né? Os homens até falam inteligência artificial. Já é artificial porque não é inteligência, né? Vejamos. As máquinas fazem buscas nas memórias dos computadores e só dão respostas se alimentadas. Então, se não tiver o espírito que seja reencarnado, mas que alimente a memória do computador com os dados, a inteligência artificial não existe. A inteligência artificial versus a inteligência humana. Todas as tecnologias são instrumentos criados pela inteligência do espírito, já que a matéria não pode ser inteligente. O ser inteligente é o que está desenvolvendo sabedoria. A inteligência artificial não é sábia. Ela tem informações que lhe foi dada. Então, sem a matéria, com a matéria e apesar da matéria, vai desenvolver a sua sabedoria de qualquer forma. O processo evolutivo do espírito depende da passagem pela matéria. É o campo que se desenvolve por causa das limitações impostas pela matéria. Então, por que a gente nasce aqui nesse mundo? Por que a gente tem que passar pelas dores, pelos sofrimentos aqui na matéria? Porque o espírito não sente dor. Se alguém falou para vocês, ou tiver escrito em algum lugar, que espírito sente dor, não está falando a verdade. Porque o espírito, a inteligência, não tem nervos. E nós sabemos que só através dos nervos orgânicos é que nós sentimos a dor. E a dor existe não para que a gente sofra, mas a dor existe para que nós possamos sobreviver nesse mundo. Vocês já imaginaram a gente não sentir dor? Aí a gente senta mal, não sente nada, começa a atrofiar a coluna, vão ficando torto. E isso a gente faz normalmente, né? Quantas pessoas a gente vê todo torto porque ficou sentado mal, porque não ouviu a dor, suportou a dor, deixou que isso fosse acontecendo sem que ele tomasse uma providência de mudança. Então, a dor é uma bênção de Deus para que o homem consiga sobreviver aqui. Senão a gente desencarnaria muito cedo. Todo mundo desencarnaria muito cedo. Imagine você sentir aquela dor no estômago terrível e continuar comendo, continuar bebendo, continuar fazendo coisas que não deveria. O corpo não resiste. Então, quando tem o limite do corpo, o corpo reclama e você cai. Porque a dor é intensa. Mas o espírito não sente essa dor. Ah, mas lá no mundo espiritual, na sessão mediúnica, o espírito veio dizer que ele estava sofrendo muito. Estava. E quantos chegam no mundo espiritual, através de um incêndio, por exemplo, e estava pensando em coisas ruins, fazendo coisas ruins.
e continua sentindo como se estivesse reencarnado. Ele vê o que ele estava sentindo como encarnado. É um reflexo. A partir do momento que você pega e tira dele daquela sintonia, acabou a dor. E eu falo isso porque já dialoguei com centenas e centenas de espíritos aleijados, sentindo dores, sentindo problemas seríssimos, mas o espírito sente a dor moral. Essa não tem como. É o juiz mais impiedoso que existe no universo, a nossa consciência. E não tem ninguém além da nossa consciência para cobrar de nós e sentirmos essa dor. O espírito só consegue progredir, alcançar as escalas maiores de evolução, quando ele consegue se libertar das criações mentais que ele realizou por muitas vidas e no mundo espiritual, que é o que atormenta. Quando ele tem consciência da realidade de espírito, ele começa a sentir essa dor mais intensa. E conforme ele vai reencarnando para amenizar essa dor, porque a gente esquece tudo, né? A gente vai progredindo e vai se libertando dessa dor moral. Vai se tornando um espírito mais iluminado. Vamos nos regenerando. Isso é regenerar. É você eliminar todas as máculas que você criou e que ninguém criou por você durante as existências físicas e espirituais nas diversas transições entre ir e voltar. É pelo esforço que empreende em seu aprendizado e moralização que ele evolui. Só assim o espírito consegue evoluir. Então, na questão 44, Kardec vai perguntar: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Não só o corpo, mas o que dá vida ao corpo, as plantas, as moléculas. De onde veio isso? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Hoje vi uma imagem muito ilustrativa do planeta Terra. Então fizeram uma bola, como se fosse assim uma bola de ginástica, que acho que todo mundo conhece, né? De um diâmetro aí de 1 metro, mais ou menos, e colocaram ao lado o que essa terra contém de água. Era uma bolinha assim pequenininha. A quantidade de água é tão pequena diante da quantidade de matéria firme que existe, que a gente fala assim: está acabando a água do planeta Terra. E vai acabar. Claro, não sabemos quantos milhares de anos ainda vai durar, mas é o normal. Conforme for extinguindo o oxigênio e o nitrogênio, ou o hidrogênio, né, que é o H2O, é natural que vai ficando só o que existe, por exemplo, no planeta Marte, que os homens já mandaram sondas para lá e já sabem que lá não tem condição de vida orgânica como a nossa. Não quer dizer que os espíritos que evoluíram não estejam habitando lá. A força criadora do universo nunca cessa, pois o universo se expande à velocidade que não pode ser concebida pelas inteligências que habitam o planeta na atualidade. Isto é tão grandioso que se conta pela velocidade da luz. Então, quando nós pensarmos em universo, não dá para a gente materializar distâncias, porque 100 mil quilômetros de distância de um planeta do outro, da Lua da Terra, por exemplo, é uma fase da Lua, uma mudança, e já está essa distância mais próxima, mais distante. Mas o que mede ou percorre distâncias ainda maiores, em maior rapidez, é o pensamento. Se eu penso aqui
No planeta Marte, eu já estou lá no planeta Marte. Eu tenho a forma das imagens de lá, que a gente já viu muitas vezes. A Lua, a gente tem os detalhes. Então, você pensou, você já está lá. Mas é a força, é a velocidade do pensamento, e não da luz, que a da luz é só 300.000 quilômetros por segundo. Porque o homem precisa encarnar e reencarnar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É assim que está a pergunta. A resposta dos espíritos: Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, se o espírito é criado e ele não reencarna, ele vai ficar naquele estágio estacionário de agênere para a eternidade. A reencarnação vai lhe dar possibilidades de desenvolver as potencialidades que ele tem, e a cada encarnação ele desenvolve um pouquinho mais, ele cresce um pouquinho mais. Por isso, tem que reencarnar. Na 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós já passamos por muitas reencarnações, mas ainda estamos patinando porque a nossa consciência está nos cobrando determinadas situações que nós criamos lá para trás e que não solucionamos ainda. O que temos que fazer? Sofrer da prova de uma nova existência, reencarnando. E assim a gente vai alcançando o progresso. Isso nos diz que a evolução primária do homem só pode acontecer através das reencarnações. Primária. É primitivo. A gente se acha muita coisa. Aqueles que são muito inteligentes aqui na Terra são primitivos, precisam reencarnar. Chegamos à regeneração, não vamos ter mais que reencarnar, a não ser para ajudar aqueles que ficaram para trás. Aí saímos do estado primitivo. Quem fala isso é Joana de Ângeles, tá? E que vai dizer que nós começamos a existir há 2 bilhões de anos como aquelas partículas de matéria quando a Terra começou a resfriar. É só ler toda a obra de Joana de Ângeles, são os 20 livros, e fica facinho de entender. Quem é Jesus? Orienta Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Porque a gente está falando de espíritos, falando de evolução, mas nós sabemos que Jesus foi o espírito mais evoluído que chegou aqui na Terra. Então, o que significa Jesus? O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não, mas foi Jesus quem disse. Está escrito no Evangelho. Nós chegamos ao absurdo de dizer, alguns irmãos nossos, que a Bíblia foi escrita por Deus. E põe na internet isso. Como assim? Se nem existia papel. Era passado no verbo para adiante. Um ouviu, passa para o outro, outro ouviu, passa para o outro. E aí dizem que Deus escreveu a Bíblia. Nem Jesus escreveu o Evangelho. Quem escreveram foram os apóstolos. Ele não deixou uma linha escrita. Bastou a palavra dele, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Essa é a colocação de Allan Kardec, tá? O que significa para Jesus a palavra céu? Porque a gente está falando de céu, inferno, né? Porque ele fez referência à questão do céu, aqui o reino dos céus, né? Como está falando. Então,
Lá no hebraico, a palavra Shamaim ou Shiamim, que significava céu, né? E aramaico, Shimiim, e isto é céu. Para eles eram essas palavras. Traduziram e chegou aqui como céu. Por quê? Porque Shamaim quer dizer, no hebraico, águas acima ou firmamento. Aí eles imaginaram, olharam para cima e falaram, deve ser o céu, porque eles designaram que além da crosta terrestre, a abóboda, que nós imaginamos abóboda, é um céu. Então, por isso ficou chamado de céu. O céu é o firmamento onde estão as estrelas. Sheol, em hebraico, é lugar dos mortos. Traduzido para o latim, ficou como inferno. Então, era a lápide, o túmulo. Aquilo é o que falava. E quando eles traduziram aquelas palavras que se referiam aos mortos, morreu o corpo, vai para o inferno. Mas é que eles não sabem que o espírito se desprendia e podia ir para o céu, né? Então, é uma confusão muito grande de palavras que a gente, às vezes, quando vai começar a analisar, fala, na nossa linguagem está assim. Mas o que significa isso realmente? Isso aqui eu peguei tudo no dicionário, tá? Portanto, céu e inferno não tinham o mesmo significado que entendemos. Assim como Jesus não é o que os homens da atualidade imaginam. A palavra Jesus não significa o que nós entendemos. Nós imaginamos Jesus um espírito da escala crística, né? Mas vejamos então. Para os hebreus, o nome de Jesus era Yahshua, que significava Deus é salvação. Como Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, né? O Emmanuel que a gente conhece do Chico, ele não significa Deus conosco, porque não é referência àquele princípio evangélico da Bíblia. Emmanuel quer dizer Hermano Manuel, que foi Manuel da Nóbrega. Então, ele gostava de ser chamado de o irmão Manuel. Por isso ficou Emmanuel. E, na realidade, isso nós aprendemos nos encontros que fazemos com a Federação, com outros pesquisadores que também buscam essas referências e procuram estudar a língua na base, né? Então, na tradução latina ficou Jesus. O nome Jesus Cristo é traduzido do grego, que significa Lessos Ho Christos. Lá no grego, não tinha no hebraico. Aí ficou Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, item 2, a casa do Pai é o universo. Independentemente das diversidades dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Até os católicos já sabem disso. Porque um dos papas, dos últimos que nós tivemos aí, uns 30 anos atrás, fez essa referência. Céu e inferno é estado de alma. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos ocupados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Capítulo 3, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda nesse item, finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separados do que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aquele a quem ama, flui das delícias de uma felicidade indizível. Kardec falando para nós. Alguém já leu
esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora circunstâncias nem localizadas. Podemos dizer desta forma, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, se formos estudar literalmente Reino dos Céus, seria o mesmo que a casa do Pai tem muitas moradas. Então, quando fazemos referência a Reino dos Céus, as muitas moradas nos vários estágios evolutivos são moradas independentes, porque cada ser, quando ele desencarna, ele vai para a morada que a sua consciência o conduz. Então, se nós pegamos alguém acostumado a estuprar, a matar, a tirar a vida do outro, como está a consciência dele quando desencarnar? É nosso irmão, está em evolução. Já passamos por esses estágios lá atrás. Hoje já não fazemos mais, não temos nem coragem de pensar nisso hoje. Mas já fomos isso lá atrás. Eles vão para a morada em que a consciência dele os algema. Moradas essas que podem ser físicas ou regiões em um mundo que a percepção humana ainda não compreende. Agora, se for um espírito bom, só pensou em fazer o bem, só ajudar o próximo, quando ele deixa o corpo aqui, ele vai para onde? Onde que a consciência dele o leva? Para um lugar bom, um estado de céu. Aí a gente pega e pensa, né? Como está a nossa consciência? Dá para saber como é que está a nossa consciência? Para onde a gente vai depois que desencarnar? Dá. Dá porque nós não perdemos o contato com o mundo espiritual. Todas as noites, quando o corpo dorme, o espírito se liberta e adentra o seu verdadeiro mundo. O criminoso volta a planejar os crimes nas regiões inferiores. As pessoas preocupadas com o bem vão para as colônias de aprendizado no mundo espiritual. Quantas obras nós lemos que está lá, que milhares de encarnados ou reencarnados estão presentes nessas reuniões. E que de repente eles estão lá assim, de repente desaparece. Porque alguém mexeu no corpo, ele acordou, volta rapidinho para o corpo. Tudo que acontece com o corpo, a gente volta rapidinho para o corpo. O espírito humano, em sua evolução, quando transforma o átomo primitivo em fótons, átomo todo mundo já ouviu falar, né? Que é aquela partícula que compõe a matéria. E fóton? Fóton é a menor partícula de luz. Então é isso que nós estamos caminhando, do átomo ao arcanjo, como está em O Livro dos Espíritos. Do átomo matéria ao fóton luz, porque nós estamos caminhando para a luz. Nós temos que fazer que a nossa luz esteja projetando para fora, porque Jesus disse que não era para a gente colocar a candeia debaixo do alqueire. Não adianta esconder a luz, senão você não é percebido. Você ainda está vibrando na faixa da escuridão. Voltando ao início do que nós estávamos discutindo, o mundo da matéria é a região onde o espírito, indo à escola, aprende a amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente reencarna para aprender a amar, porque é a grande potencialidade divina que nós temos que desenvolver. Que nós ouvimos falar de amor aqui na Terra, é tudo balela. Não tem-se noção do que vem a ser essa palavra. Jesus sabia amar. No livro Entre o Céu e a Terra, tem uma passagem muito interessante, porque
Clarencio conversando com André Luiz, né? André Luiz fala, mas nós não vamos conversar com o Espírito, não vamos fazer o diálogo fraterno com ele? Alguns dizem, não vai doutriná-lo? E Clarencio vai dizer, não. Para este tipo de espírito, nós precisamos de alguém que saiba amar. Porque aí essa energia do amor, ao chegar em contato com o pior dos obsessores, ele desmonta. No livro Libertação tem o mesmo fato, quando Matilde, que foi socorrer o seu filho que estava nas regiões umbralinas há muito tempo, né, como um líder das trevas, e ele por ódio vai atrás, querer se vingar daqueles que ele achava que tinha feito mal para ele, e ele vai acabar caindo no colo da mãe. Só que a mãe era amor. Ela não tinha como ir até onde ele estava. Aí Gregório, quando chega na região entre a terra e o céu, os limites daqui da terra, ele cai no colo da mãe. E quando ele cai no colo da mãe, ele só fala mamãe e desmaia. Não há quem resista. É o local em que desenvolve suas capacidades de agir no bem. É onde aprende a viver. O espírito que não vem à Terra, como é que ele vai aprender a viver? E no mundo que terá dificuldades e precisará de muitos esforços para alcançar seus objetivos e os objetivos do Criador. Jesus não disse que Deus é amor e que Ele está dentro de nós? Então nós temos que desenvolver o nosso Deus interior, o amor. O mundo espiritual, como é que ele é composto? Quantos mundos existem? As regiões mais densas, como descreve André Luiz no livro Libertação, é esse mundo mais de espíritos mais densos, mais difíceis, mais maldosos, né? Onde o espírito sente como se ainda estivesse reencarnado. Ele está desencarnado e ele sente como se tivesse o corpo físico. E ele quer vivenciar com os humanos para continuar sentindo o que os humanos estão sentindo, apesar de estar no mundo dos espíritos. É a parte mais densa do mundo espiritual. As regiões intermediárias estão muito próximas da crosta da Terra. Então, nós temos os mundos onde vivem os espíritos e que a consciência dele os aprisiona em lamaçais de consciência, em regiões que eles não conseguem se libertar, eles ficam ali prisioneiros. Os espíritos vão lá, tentam retirá-los de lá, fazer tudo por eles, e eles não dão abertura, nem veem os espíritos. André Luiz passou 8 anos para ver Clarencio. 8 anos dos nossos no mundo espiritual para ver uma luz que o identificasse com a realidade diferente. Então, esta área da erraticidade, ainda muito densa, permite ao espírito reavaliar suas ações enquanto reencarnados e se preparar para voltar ao mundo físico para reaprender o que deixou passar nas últimas reencarnações. A gente poderia evoluir mais rápido? Poderia. Mas dependeria de muito esforço nosso. De ter uma consciência que realmente você entendesse o próximo. Que você já tivesse desenvolvido essa potencialidade de amor dentro de si. Aí sim, seria mais fácil da gente acelerar o progresso. Bezerra de Menezes, por exemplo, que dedicou a vida dele como político. Mas ele, como político, representando o seu estado, o Ceará, ele veio para o Rio de Janeiro, se formou em medicina e deu a vida aos necessitados. Ele sabia amar o próximo.
As colônias espirituais é um outro estágio de evolução dos espíritos em que a consciência mais evoluída consegue levar-nos para lá. Ao passar pela escola Terra e tendo um aproveitamento para passar de ano, o espírito vai para uma graduação maior, mas ainda não tendo alcançado a regeneração, se prepara para voltar ao planeta denso, com suas percepções mais apuradas. Alguns para praticar o Evangelho, outros para aprender mais sobre as ciências e muitos para automoralizar-se. Um companheiro nosso, que nos anos 90 frequentou conosco aqui a casa, depois que ele volta ao mundo espiritual, para mim ele era muito jovem quando voltou, né? Ele tinha só 72 anos. E passaram-se 5 anos até que ele tivesse oportunidade de voltar a uma reunião mediúnica. E quando ele volta à reunião mediúnica, depois do despertar no mundo espiritual, foi mais rápido que André Luiz, né? Mas eles tinham estudado todas as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, Evangelho, Livro dos Espíritos. E põe tudo que vocês leram e mais um pouco, ele estudou também, porque ele lia constantemente. Só demorou 5 anos para ele acordar lá. Quando ele acorda, ele tem a permissão para voltar, e ele volta ao grupo mediúnico. E aí ele vai dizer assim: Orlando, aqui é tudo diferente. Aquilo que eu imaginava não é igual. O que a gente lê lá no livro e imagina não é igual. Então isso é o interior de cada um. Nós estamos desenvolvendo essa capacidade. Nessas etapas, após a regeneração, o progresso será mais no campo espiritual do que no material. Então, os 2 mundos, as fases se seguem conforme nos instrui Kardec. Gradua-se ao infinito. Depois de passar pela fase mundo físico na graduação em que vivemos hoje, os objetivos dos espíritos serão de outra ordem. A gente não vai estar mais preocupado com o que acontece no mundo físico. A gente vai estar preocupado qual o próximo passo a dar no progresso evolutivo. Logo que alcança a regeneração, o espírito se integra em uma nova fase que irá aperfeiçoar a intuição. Depois da regeneração, diz Joana de Ângeles, nós vamos desenvolver a intuição. Porque antes de chegarmos à angelitude, nós temos que passar pela intuição. Então, não tenham pressa. Vão devagar, sem tropeçar, mas nós vamos chegar lá. A fase seguinte, agora como luz e inteligência, leva o espírito a dar um salto para alcançar a angelitude. Nos 2 mundos, vamos observar evolução. Reencarnando no planeta, o ser inteligente vai desenvolver suas potencialidades, como o amor, a benevolência, a gratidão, tudo em um processo acelerado. Desencarnando, volta ao mundo espiritual, sua moradia definitiva. Primeiro, muito próximo da matéria, nas primeiras encarnações. Conforme vai evoluindo, vamos desprendendo da matéria. Quanto mais evoluído, menos se envolve com a matéria. Espero que não tenha ficado muito confuso. Mas se alguém quiser algum esclarecimento, a Iracema está ali no fundo e vai explicar direitinho, porque ela estuda há tanto tempo quanto eu e também sabe. Obrigado.